Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo e neste momento eu quero falar um pouquinho a respeito do JWT. O JWT, que significa JSON Web Token, como o próprio nome diz, ele é um token web no formato JSON e ele é muito utilizado atualmente para verificar a autenticação de um usuário em um serviço web, em uma API REST, por exemplo. Basicamente, se nós olharmos para a web tradicional, através do navegador, do browser, é possível hoje gerar uma sessão, ou seja, o usuário ele faz um login em um determinado site, uma determinada aplicação web. Nesse momento, se a autenticação for bem sucedida, é gerado para ele uma session. Basicamente, todas as linguagens de programação web convencionais têm a possibilidade de gerar uma session para o browser e onde, através do armazenamento temporário dessa session, tá? Porque essa session ela é armazenada temporariamente no browser, ele pode fazer outras requisições naquele serviço web que ele vai estar autenticado sem que ele tenha que fazer o login novamente. Nós temos também o padrão de cookies, onde é armazenado também na máquina do usuário algumas informações sobre a sua autenticação e na maioria dos serviços que disponibilizam esse conceito é possível que ele permaneça logado naquele serviço também por algum tempo. Porém, com a evolução dos serviços web e dos dispositivos, foram sendo criados outros conceitos para essa finalidade. Então, hoje com o JWT, que ele é um padrão, na verdade, onde você empacota várias informações ali em uma hash criptografada, permite que essa hash criptografada seja comparada lá no servidor, ela é gerada lá no servidor através do login do usuário. Primeiramente, o usuário ele faz o login. Uma vez ele tendo feito o login, é gerado uma hash com esse conceito do JWT, ele recebe de volta esse token e ele pode, através desse token, fazer novas requisições no serviço web sem que ele tenha que logar novamente. E esse JWT, esse padrão, ele funciona hoje basicamente em multidispositivos. Você pode estar fazendo uma requisição no browser, uma requisição em um mobile, por exemplo, enfim, em vários dispositivos. Esse conceito do JWT ele tem algumas regras aqui e a gente vai dar uma analisada nesse momento. Imagine a seguinte situação, nós temos aqui um serviço web, uma API REST, por exemplo, e eu quero fazer algumas requisições HTTP, pode ser do tipo GET, POST, PUT, DELETE, entre outras formas que eu tenho de requisição. Eu tenho aqui o meu usuário, e ele quer fazer uma requisição aqui a uma API, a um serviço web. Eu não sei se ele está vindo de um computador, um notebook, um tablet, um celular. Eu não sei se ele está vindo de uma Smart TV de repente. Enfim, hoje nós temos diversos dispositivos disponíveis que acessam serviços da internet, serviços web. Esse usuário ele precisa se identificar, ele precisa passar para o servidor, na maioria das vezes, quem ele é, de onde ele está vindo. Imagine que tem algumas APIs que são públicas, que são abertas, onde qualquer pessoa pode fazer uma requisição. Tem algumas regras, dependendo aí do serviço, dependendo da finalidade. Mas, na maioria dos casos, é necessário uma autenticação. Veja que se o usuário não estiver autenticado, na maioria dos serviços, e basicamente deveria ser assim em todos, ele vai ter o seu acesso negado, ele não vai conseguir completar a sua requisição. Quando eu falo de requisição HTTP, eu estou falando sobre o quê? O fato de você simplesmente abrir um browser da internet, um navegador, e acessar um site, um serviço web, você está fazendo uma requisição HTTP. Nesse ponto, você está fazendo uma requisição do tipo GET. Quando você abre o browser do seu navegador e você digita um site e você acessa esse site, você está fazendo uma requisição do tipo GET. Basicamente, a maioria dos sites permite que você faça uma requisição do tipo GET sem se autenticar. Você quer navegar por aquele site, você pode sem problema algum. Mas quando nós falamos de serviço web, de uma API, de uma aplicação que disponibiliza dados sensíveis, que disponibiliza, por exemplo, cadastros de cliente, usuário, enfim, várias informações desse tipo, é necessário que você tenha uma autenticação para definir quais são os usuários que podem
ou não, ou os que não podem ter acesso àquela aplicação, àquele serviço web. Um exemplo disso, imagine que um exemplo bem popular, vamos imaginar uma rede social, como por exemplo o Facebook, você deve fazer o login. Normalmente você deve fazer o login com o teu usuário e senha ou com algumas outras informações que eles solicitam. Basicamente, quando você faz o login e o teu login é bem sucedido, você vai ter acesso ali à tua rede social. Imagine que você está fazendo esse acesso a esta rede social através de um computador ou também pode ser através de um celular, de um smartphone, por exemplo. E note que quando você acessa novamente essa rede social pelo teu smartphone, você normalmente já está logado, você não precisa se autenticar novamente, porque basicamente eu não estou aqui dizendo como esse processo funciona, porque eu não conheço os procedimentos internos lá, por exemplo, do Facebook, mas você obviamente vai receber ali uma chave de autenticação e através dela você vai poder permanecer logado ali por algum tempo. Esse tempo ele pode ser definido com algum prazo ou indefinidamente. Legal? Outro exemplo disso também, um exemplo bem popular, é o Netflix. Imagine que você acessa o Netflix lá pela sua Smart TV. A primeira vez que você acessa a tua conta do Netflix pela tua Smart TV, você vai fazer o login com usuário e senha. Depois disso, vai ficar gravado algumas informações e na próxima vez que você ligar novamente a tua Smart TV, você não vai ter que logar novamente no Netflix ou em algum outro serviço aí, parecido com ele, porque ele armazenou algumas informações ali no dispositivo que permite que você faça uma autenticação automática na próxima vez que você entrar naquele serviço. Ok? Mais uma vez, eu quero dizer aqui que as informações que eu estou aqui citando não querem dizer que é assim que esses serviços que eu citei trabalham, tá? Eles podem ter os seus procedimentos internos diferentes entre eles, ok? Isso a gente não sabe, porque obviamente é um segredo interno de cada um, eles têm as suas formas de trabalhar lá no teu back-end e eles não vão divulgar essas informações. Mas eu estou aqui mais ou menos explicando a lógica de como isso funciona, legal? Basicamente, quando eu vou fazer aqui uma requisição HTTP, eu preciso, antes dela, normalmente eu estou dizendo aqui, serviços que requerem autenticação. Eu preciso passar aqui as minhas credenciais. Vamos imaginar que o usuário aqui, ele passou o usuário e a senha, que no caso Adriano Teste, e uma senha aqui aleatória, ok? Ele fez uma requisição POST lá com o teu usuário e senha, o servidor lá da API capturou essas informações. Nesse momento, o servidor de API ele vai gerar para ele aqui uma chave, uma hash, que vai ser devolvida ao usuário, que vai armazenar aqui essa chave. E através dessa chave armazenada, na próxima requisição que ele fizer, ele não vai precisar passar novamente aqui o teu usuário e senha, porque o servidor já sabe que, através dessa hash que foi entregue a ele, o servidor ele sabe que é novamente esse usuário que está fazendo as requisições. Então, ele não precisa se autenticar novamente. Essa hash aqui gerada, ela pode ter um tempo pré-definido para expirar, ou seja, ele pode gerar uma chave que vai valer somente por um dia, somente por algumas horas, uma semana, enfim, você pode definir o tempo lá no servidor que essa chave vai ter de vida útil, vai ter de vida antes de expirar. E uma vez que o usuário está de posse então dessa chave, desse token, ele vai armazenar aí no teu cliente, ou seja, ou no navegador, ou no dispositivo mobile, no smartphone, na Smart TV, em qualquer dispositivo que consiga fazer uma requisição aqui HTTP, vai utilizar uma chave semelhante a essa. Mais uma vez eu digo que existem diversas regras e diversos padrões aí que são utilizados, cada aplicação, cada corporação, cada serviço pode ter aí as suas formas de autenticação, mas nesse vídeo aqui eu estou basicamente passando os conceitos do JWT, que é uma coisa bem utilizada hoje. Bom, feito isso, o usuário vai informar então esse token lá para o servidor vai de algumas maneiras verificar a autenticidade desse token, se bater aqui, se der tudo ok, o servidor vai permitir que esse usuário continue com as suas requisições HTTP, porque ele está autenticado. E basicamente, quando nós falamos aqui sobre o token JWT, que é o JSON Web Token, ele tem um padrão
de criação, ou seja, quando eu falo aqui do JWT, eu estou falando de um padrão. Esse padrão ele é muito utilizado atualmente, tá? E ele tem o seguinte formato. Quando é gerado um token JWT, ele tem aqui um formato parecido com esse aqui, pode ser maior ou pode ser menor. Eu separei aqui basicamente por cores, que são as cores que são mostradas lá no próprio site oficial do JWT, que é o jwt.io, que é esse carinha aqui, ó. Você pode digitar aí no teu browser jwt.io, ele mostra aqui basicamente essa informação com essas cores para que a gente possa entender como funciona. Separando então aqui as cores desse token, nós podemos identificar algumas informações. Perceba que ele tem aqui esse trecho em vermelho, que é o header, onde ele passa algumas informações referentes à geração desse token, como o algoritmo usado na criptografia, que aqui no caso ele passou um HS256, e o tipo, no tipo aqui é o JWT. Esse header aqui, já mostrado aqui nessa linha vermelha, já começa a nossa hash. Depois eu tenho aqui nessa parte em rosa, eu tenho o que nós chamamos, o que na verdade o JWT chama de payload, onde ficam empacotados os dados do usuário. Na verdade, nesse payload aqui, nós não vamos colocar algumas informações confidenciais ou dados sensíveis, como, por exemplo, um número de cartão de crédito, um CPF, não vamos colocar aqui a senha do usuário, porque esse JWT aqui ele pode ser revertido, a sua criptografia ela pode ser revertida. E uma vez que ela é revertida, esse payload ele pode ser visualizado. Nós podemos enxergar aqui no caso o que foi passado. A princípio eu passo aqui um usuário como, por exemplo, o e-mail, o ID do usuário. Eu passo uma data, a data que foi criado esse token e a data que esse token vai expirar. Aqui eu tenho a data que ele foi criado e aqui eu tenho a data que ele vai expirar no formato time aqui em Unix. Basicamente, então, aqui nesse formato time em Unix, eu tenho a data completa, tenho o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo que esse token aqui foi gerado, e eu posso utilizar esse mesmo conceito para definir uma data que ele vai expirar, ou seja, eu posso definir o tempo que o usuário vai permanecer em posse desse token e que ele será válido. Basicamente aqui no payload a gente passa as informações que acharmos necessárias, no caso aqui um token básico, ele basicamente recebe uma data de criação, de expiração, um ID de usuário, por exemplo, para que eu saiba qual é o usuário que é o dono daquele ID. Ok? Então ele fica aqui nessa parte rosa aqui, identificada como payload, onde estão os dados do usuário. Mais uma vez eu digo que aqui a gente não coloca dados sensíveis, como número de cartão de crédito, enfim, e senhas, porque esses dados aqui, a criptografia dele ela é reversível e a gente pode visualizar as informações. Ok? Nessa parte azul aqui, nós temos o que chamamos de assinatura, o que é definido lá no JWT como assinatura. Através de uma chave secreta que fica armazenada lá no meu serviço web, no meu servidor, ele vai tomar como base esses dados que estão aqui, o payload e o header, vai pegar a assinatura aqui e vai montar toda essa chave, essa JWT para nós, ok? Basicamente, o que acontece? Se um usuário mal intencionado pegar essa chave aqui completa, de alguma maneira ele adquirir essa chave de alguma forma, alterar alguma informação contida aqui nessa chave e tentar enviar ao servidor, basicamente quando bater lá no servidor, juntamente com essa chave secreta aqui que ele não tem acesso, esse token aqui ele não vai ser válido, ele vai ser inválido, deixando assim a nossa chave, o nosso token JWT bem seguro. Ok? Nós temos aqui acesso aos payloads, porque eu posso descriptografar esse payload lá no meu servidor, porém para isso eu preciso da minha key, da minha chave secreta, que obviamente vai estar armazenada no mesmo servidor que gerou esse web token. Então não posso simplesmente gerar um web token com as mesmas informações utilizando uma chave diferente, que esse token não vai ser válido. Então basicamente esse é o conceito do JWT. Se você quiser basicamente aqui dar uma analisada no jwt.io, que é o site oficial aqui do JWT, ele mostra aqui algumas informações para nós de forma bem interessante. Ele mostra aqui o algoritmo que foi utilizado aqui no header, o payload, que são os dados aqui do token, e aqui nós podemos definir aqui uma assinatura para esse token. Perceba que cada vez que eu altero aqui a assinatura, esse token ele vai ficando diferente.
E se eu alterar aqui qualquer informação aqui desse payload, ele vai alterando lá o token. Se eu alterar aqui, por exemplo, esse ID, ele muda o token para mim. Se eu alterar aqui também a chave secreta, ele muda também. Veja que a chave secreta é alterada aqui, ó, na parte azul. O payload é alterado aqui, ó, na parte rosa. E o header aqui em cima na parte vermelha. Pessoal, basicamente esse foi o conceito do JWT. E esse padrão JWT, ele pode ser utilizado em praticamente todas as linguagens de programação hoje. Se você descer aqui um pouquinho abaixo, veja que nós temos aqui, ó, várias bibliotecas que assinam e verificam com o JWT. Nós temos aqui .NET, nós temos C, temos C++, nós temos aqui, ó, Delphi, temos Go, temos Java, temos Lua, temos Kotlin, temos várias linguagens, PHP, Ruby, JavaScript, etc. Você pode utilizar aqui qualquer uma dessas linguagens aqui para assinar e verificar um JWT. Basicamente é isso, a princípio foi apenas um conceito, em algum momento nós iremos aplicar esse conceito aqui em algum projeto, em algum curso específico, em alguma linguagem específica, ok? Basicamente esse vídeo era só o conceito, abraço e até um próximo.